Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos contar a história da rainha Esther. Vamos analisar algumas partes do livro de Esther. Vamos ler o capítulo 1 para que depois nós possamos entrar diretamente na história. Sucedeu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias. Que estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Susá, na capital, no 3º ano do seu reino, deu um banquete a todos os seus príncipes e todos aos seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia, da Mídia e os nobres e os oficiais da província. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. E acabando aquele dia, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susá, a capital, tanto ao grandes quanto ao pequeno, por 7 dias, no pátio, no jardim do palácio do rei. As cortinas eram de pano branco e verde, azul, celeste, atada com cordões de linhos finos e de púrpuras, e argola de pratas, e as colunas de mármores, e os leitos eram de ouro e prata, sobre o pavimento mosaico de porfírios e mármores de madropérolas e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes um dos outros, e havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. E bebiam como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizesse conforme a vontade de cada um. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando perante Tua presença, para ministrar, Senhor, Tua palavra, para trazer, Senhor, uma mensagem oriunda, ó Deus, do Teu coração, ao coração da Tua igreja. Eu te peço, Pai amado, ensina-me a Tua palavra, Pai, para que eu possa transmitir segundo o propósito do Teu Espírito Santo, Pai. Esse é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos contar a história da rainha Esther, de Mardoqueu. Vamos tentar compreender esta história com base naquilo que a palavra de Deus tem proporcionado a cada um de nós. Vamos tentar, amados irmãos, juntar a palavra de Deus, vamos tentar compreender a mensagem do Senhor nosso Deus. Sabemos, amados irmãos, que a Bíblia, ele nos fala acerca da rainha Esther, mas não fala de Deus nesta passagem. São 10 capítulos, o livro de Esther. E nós vamos analisar, amados irmãos, algumas passagens. A palavra do Senhor diz que a história da rainha Esther,
e fala também do seu tio Mardoqueu, ou Mardocai, como algumas pessoas conhecem. Como algumas pessoas já ouviram falar sobre essas histórias, Mardoqueu, Mardocai, a rainha Daça, ou seja, a própria rainha Esther. Nós vemos aqui, eu li hoje a Bíblia Almeida, que conta-nos que nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, ele reinou sobre 106 províncias, e que este rei Assuero, ele um dia resolveu ostentar o seu reinado, um dia ele resolveu mostrar a sua glória, a sua riqueza para todos os seus príncipes, seus generais, seu comandante e todos os seus súditos. A Bíblia nos relata que o rei Assuero, ela sentou-se no seu trono em Susá, na capital, no 3º ano do seu reino, e deu um banquete a todos os príncipes, aos seus servos, e assentando-se perante ele o poder da Pérsia, de Midian e os nobres oficiais da província. Ele resolveu ostentar a sua riqueza. Ele resolveu mostrar que ele tinha grande riqueza, tinha grande glória, tinha grande poder. Ele queria mostrar o esplendor da sua excelência, grandeza. E ele fez um grande banquete que durou 6 meses. Foram 180 dias de festa, de comilança, de grande ostentação de poder, de glória deste rei. E nesta ocasião ele, ostentando a sua riqueza e acabando aqueles dias de festa que deu o rei, ele resolveu estender por mais 7 dias. Ele resolveu estender por mais 7 dias de festa. Ele deu um banquete a todo o povo que se achava em Susá, na capital, tanto aos grandes quanto aos súditos, quanto aos pequenos. Por 7 dias, ele resolveu servir banquete no pátio do jardim do palácio do rei. Ele mandou tecer cortinas de brancos, de verde, azul, celeste, atados com cordões de linhos finos, de púrpuras, com argolas de pratas e colunas de mármores, e os leitos eram de ouros, de pratas, sobre o pavimento mosaicos de porfírios, de mármores, de medropérolas e de pedras preciosas. Havia grande riqueza. Ele dava de beber às pessoas com copos de ouros, os quais tinha diferentes tamanhos, um diferente de outro. Não havia copos iguais, havia totalmente diferente, mas tudo de ouro. E havia vinho real em abundância. E ele havia dado ordem que não houvesse falta de vinho, que servisse à vontade, que houvesse abundância. Ele deu ordem que as pessoas bebessem à vontade, conforme queresse. Ele deu ordem, isso inclusive aos seus oficiais, que deveriam beber abundantemente as pessoas, que deveriam beber abundantemente da maneira como fosse, como quisesse, pois esse foi a vontade do rei, pois ele queria ostentar sua riqueza, ele queria mostrar que ele era grande, que ele era poderoso, ele queria ostentação, queria chamar para si atenção. Um rei que tinha grande glória, que tinha tudo para vencer, que tinha poder, tinha riqueza, mas ele queria ser admirado como sendo grande. E como todo rei, que muitas vezes acaba querendo aparecer, acaba querendo ostentar, ele acabou fazendo bobeira, amados. Ele chegou no 7º dia da festa, quando todos já estavam embriagados, todos estavam bêbados. O rei resolveu expor a sua mulher.
A rainha Esther, ela estava fazendo, a rainha Vasti, a mulher de Assuero, estava fazendo uma festa para suas convidadas, para as mulheres dos príncipes, dos generais, e outro salão de festa. Aí o rei Assuero resolveu expor a sua mulher. Ele mandou que a mulher entrasse no salão, vestida com a veste real, com a coroa na cabeça, e que dançasse para os seus convidados. Amados e diletos irmãos, um homem bêbado, embriagado, que já havia consumido várias e várias doses de bebida, ele queria expor a sua mulher, simplesmente por ser uma mulher bela. Quantos homens, amados irmãos, muitas vezes expõem o seu cônjuge à humilhação? Quantos homens, muitas vezes embriagados, expõem a sua esposa à humilhação? Foi isso que o rei Assuero queria fazer. Ele queria expor a sua mulher, que ela dançasse seminua sobre a mesa, para que fosse admirado pelos seus convidados. E como todas as mulheres decentes, Vasti não aceitou essa humilhação. Ela não aceitou esta humilhação que o rei estava impondo a ela. Ela negou-se a entrar no salão real para expor a sua nudez para um bando de homens embriagados, um bando de homens bêbados. Ela não aceitou entrar na presença do rei. E o rei se indignou porque ela não aceitou o convite de entrar no salão de festa. Ele se indignou, e como ele era o rei, ele consulta os seus 7 príncipes que se assentavam juntamente com ele, que tinha autoridade de príncipe. Ele pergunta para os seus príncipes o que deveria fazer com a Vasti, o que deveria fazer com a rainha por ter se recusado a entrar na sua presença. Amados e diletos irmãos, um rei rico, poderoso, que poderia fazer algo bom, acaba fazendo loucura, pois ele não tinha domínio nem sobre seu próprio lar, sobre sua própria casa. Ele não tinha domínio sobre seu próprio reinado. Ele tinha que consultar outras pessoas para saber o que iria fazer com sua esposa. E aí os seus príncipes disseram para ele: ó rei, hoje a Vasti, ela não somente envergonhou a ti, ó rei, mas ela envergonha a todos os príncipes, ela envergonha a todos os homens da terra, daqui da Pérsia, dos Medos, de Midiãs. Todos os homens agora serão envergonhados, pois perderão domínio. Hoje todas as mulheres, quando ouvir falar que a rainha Vasti se recusou a vir diante de ti para satisfazer o teu desejo, ó rei, todos os homens agora perderão domínio sobre sua esposa. Todas as mulheres hoje terão direito de recusar a submeter-se aos seus maridos. E ele pergunta: mas o que eu devo fazer? O que eu devo fazer com a rainha que se recusou a vir aqui diante de mim? Ele estava muito furioso. E aí os príncipes disseram para ele: ó rei, tira a coroa da cabeça de Vasti e dê para outra mulher, que ela seja agora repudiada, que seja publicado um decreto real do Senhor rei, que Vasti não será mais rainha por não satisfazer a sua vontade. Amados e diletos irmãos, veja só, um rei poderoso, que governava 126 províncias, ele não sabia o que fazer no seu próprio lar. Ele precisava que alguém lhe aconselhasse, que lhe desse aquilo que deveria fazer com sua esposa. Um rei que governava
e 26 províncias, que era poderoso, que tinha riqueza, ostentação de riqueza. Ele precisava que alguém lhe dissesse o que fazer da sua própria casa. Agora os homens se sentiram à vontade de dizer para ele: as honras de todos os homens estão em perigo. Agora você deve tirar a coroa da cabeça de Vasti e dar para outra que seja melhor do que ela. Comunique a toda a nação, comunique a todo o reino que a rainha Vasti não é mais rainha. E isso foi bom para os olhos de Assuero. Ele aceita o conselho dos seus conselheiros, e aí ele provoca um grande concurso, amados irmãos, um concurso de beleza, um concurso onde reuniria todas as mulheres donzela, todas as mulheres virgens, que fosse formosa, que tivesse uma beleza, para que viesse se a passar diante dele. Amados e diletos irmãos, nós que lemos a palavra de Deus, sabemos essa história, que Mardoqueu, um homem que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, que foi levado cativo, que foi levado como prisioneiro, ele criou uma jovem donzela, de uma beleza sem igual, de uma beleza incalculável. O nome desta jovem era Hadassa, que depois ficou conhecido como Rainha Esther. Hadassa tinha uma beleza, ela não tinha pai, não tinha mãe, e foi criada como filha de Mardoqueu. E a palavra de Deus mostra que a Esther era uma jovem atraente, tinha uma beleza muito grande, e ela foi levada ao palácio do rei para participar do concurso de beleza, e foi entregue para que fizesse parte do harém do rei. E quando ela estava lá naquele harém, um dos comandantes, ou seja, um dos eunucos do rei, se agradou tanto de Esther, se agradou tanto de Hadassa, que lhe serviu a melhor refeição, lhe serviu a melhor alimentação, o melhor cosmético, e ela teve a aparência melhor do que todas. E aí, quando chegou da presença do rei Assuero, o rei Assuero olha para Esther e ele se agradou dela mais do que todas as princesas, de todas as mulheres que pudesse. O coração do rei Assuero se uniu ao coração de Esther. E, amados irmãos, ele coloca a coroa na cabeça de Esther e declara ela como sendo rainha em lugar de Vasti. A palavra do Senhor nos afirma que depois que isso ocorreu, amados irmãos, Mardoqueu, tio da rainha Esther, ele começou a sentar-se na entrada do palácio real. Começou a sentar-se e ali ele passava dias junto da entrada. E um certo dia, quando ele estava sentado lá, ele ouviu que dois oficiais do rei estavam planejando matar o rei. E ele comunica isso para Esther, e Esther comunica ao rei Assuero, e sendo feita a investigação, descobre-se que era real, que os conspiradores planejavam sim matar o rei, e ambos foram enforcados. E o rei manda lavrar isso em atas. Ele manda lavrar isso em atas, que o rei foi salvo por Mardoqueu por ter denunciado a conspiração. E passando-se alguns dias, passando-se um período, o rei Assuero coloca Naamã para ser
ele coloca Amã para ser o segundo homem da hierarquia do reino. Ele coloca Amã para ser aquele que seria o seu sucessor direto. Ele seria a segunda pessoa do reino. Só não se assentaria no trono do rei, mas ele daria ordem. Inclusive ele poderia selar as ordens com o selo real. Mas quando Amã, aliás, ele assume esse lugar do trono de ser segundo homem da hierarquia do rei Assuero, Amã, ele decide sair na rua e todas as pessoas estendiam tapete vermelho para Amã, todas as pessoas se curvavam, saudavam ele, todas as pessoas se humilhavam diante dele, e isso fazia bem para o ego dele. Mas quando ele chegava diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava, Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E por várias e várias tentativas que Amã tentou induzir Mardoqueu a curvar-se diante dele e adorar a ele, reverenciar a ele, ele disse que não se curvaria diante de homem, mas que ele se curvaria somente do Senhor Deus de Israel, ao Senhor Deus Criador dos céus e da terra. É isso provocou uma ira tão grande em Amã que ele decidiu que iria exterminar o povo judeu, queria exterminar totalmente, desde o maior, desde mamando até caducando, que ele iria matar totalmente os judeus, varrer os judeus. E aí ele marcou dia e hora, ele determinou o dia e a hora. Ele precisou também que houvesse uma ordem real, e ele deu esta ordem, selou esta ordem com a ordem do rei, com o selo real do rei. E no dia determinado para haver o extermínio do povo judeus, quando ele deu esta ordem, amados irmãos, neste dia o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele não conseguia dormir, algo lhe perturbava, uma angústia profunda invadia o seu coração, um estado de depressão, um estado de angústia. Ela chega ao rei, e o rei não conseguia dormir. E aí o que ele faz? Ele vai e chama seu súdito que trouxesse para ele a ata do rei. Até este presente momento, Mardoqueu já havia tomado as suas providências, ele havia entrado em contato com a Esther, dizendo para Esther: Esther, não pense você, Esther, que por você estar ali fazendo parte do reino, por você ser rainha, que você será poupada. Talvez seja por causa disso, para esta hora que você foi coroada rainha. Talvez foi para isso que você foi coroada rainha. E então Esther diz para Mardoqueu: Mardoqueu, mande que todos os judeus passem a jejuar por 3 dias. Por 3 dias jejuei por mim. E eu estarei indo lá falar com o rei. Mesmo que naquela época, meus irmãos, não era permitida a mulher entrar na presença do rei se não fosse chamado. Se a pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia ser condenado à morte, mesmo sendo sua esposa, mesmo sendo a rainha. Por isso ela pediu que jejuasse por ela. E a palavra de Deus nos informa, a Bíblia Sagrada nos informa, que ela entra na presença do rei. E o rei, quando ele olha para Esther, ele estende o centro que está em sua mão, assim poupando a vida dela.
E ele pergunta para ela: o que você quer, Esther? Se você quiser a metade do meu reino, eu te darei. Ela disse, ó rei, se for do teu agrado, eu vou preparar uma festa para ti. E eu gostaria que você fosse, tanto você como Amã, participar da festa que eu estarei dando. E quando chegou o dia da festa, amados irmãos, o rei não conseguia dormir. Amã também não conseguia, pois Amã desejava matar os judeus. A esposa de Amã aconselha Amã que enforcasse a Mardoqueu, que preparasse uma forca de 20 metros de altura e que lá colocasse Amã, que Amã colocasse a Mardoqueu até morrer. E Mardoqueu precisava da ordem do rei. O rei não conseguia dormir. O rei estava angustiado, não conseguia dormir. Estava em depressão, estava numa angústia profunda. Ele pede para os seus súditos que viesse ler a Atas. Amados irmãos, e lá na Atas foi verificado que um certo dia um homem chamado Mardoqueu denunciou que havia uma conspiração contra o rei e que foi investigado, e ao investigar a conspiração foi constatado que os oficiais pretendiam matar o rei e que esses oficiais foram mortos por enforcamento. Então o rei pergunta: mas que honra foi dada a este Mardoqueu? E aí quem estava lendo a ata disse: não, nenhuma honra, meu senhor. E nesse instante, quando o rei Assuero conversa com a pessoa que estava lendo a ata, entra no palácio real Amã para pedir autorização para enforcar a Mardoqueu. Então, amados irmãos, nesta hora o rei olha para Amã e pergunta: Amã, que honra o que se pode fazer para aquele que o rei quer honrar? Que honra posso dar para para o homem que eu quero honrar? Nessa hora, amados irmãos, Amã, ele disse: mas quem que o rei pode querer honrar? Se não for eu sou o segundo homem na hierarquia, eu sou a pessoa preferida do rei, essa honra pertence a mim. Essa hora, sabe o que Amã fez? Ele disse assim para o rei: rei, que ao homem que você quer honrar, então traga o cavalo real e vista este homem que o senhor quer honrar com a capa do rei, com a veste real do rei. Coloca na cabeça desta pessoa a coroa real e coloca pessoas saindo diante dele, anunciando, proclamando em alto brado, em alta voz, dizendo: assim será feito ao homem que o rei quer honrar. Sabe o que ocorreu, amados irmãos? O rei olha para Amã e diz: vá depressa, pegue o cavalo real, pegue tudo que você disse, coloca sobre o judeu Mardoqueu e vá você mesmo, gritando em alto bom som: assim será feito ao homem que o rei quer honrar. Aleluia! Amados irmãos, veja bem, Amã queria matar a Mardoqueu, queria enforcar a Mardoqueu. Agora ele tinha que engolir seu orgulho, e sair proclamando em alto bom som que Mardoqueu era um homem preferido do rei. Amados e diletos irmãos, chega o momento da festa. Amã, atribulado, angustiado, foi convidado para participar da festa. O coração dele estava magoado, porque ele queria matar a Mardoqueu. Ele vai participar da festa com aquele coração cheio de ódio. O rei participando da festa, houve os banquetes, os vinhos servidos pela Esther, as
comida, tudo feito, da melhor qualidade, um verdadeiro banquete real para o rei. O rei olha para Esther e pergunta: Esther, o que você quer? O que você quer que eu faça? Se você quiser a metade do reino, eu te darei. E ela, pela segunda vez, ela diz para o rei: ó rei, se for do teu agrado, volte amanhã novamente. Eu te darei outro banquete. Servirei outro banquete para ti. Mas volte você, ó rei, e junto com Amã. Amã ficou todo orgulhoso, pois estava sendo homenageado pela rainha. E no outro dia houve o banquete. E o rei volta a perguntar para a rainha: Esther, o que você quer? Se você quiser a metade do reino, eu te dou. Ela olha para o rei e diz: ó rei, salva minha vida. Salva a vida minha e do meu povo, pois fomos vendidos para a morte. Se fôssemos vendidos simplesmente para ser escravo, eu não estaria te incomodando. Mas nós fomos vendidos para a morte. O meu povo será totalmente aniquilado. O meu povo foi vendido para ser morto, ó rei. O rei olha para Esther e diz: mas quem foi capaz de fazer isso? Quem foi capaz de querer matar a ti, minha rainha? Ela olha para Amã e diz: Amã, este homem, é ele que nos vendeu. Este homem perverso, ele resolveu exterminar totalmente o meu povo. E nessa hora o rei sai para a varanda do palácio. Ele sai incomodado porque ele gostava de Amã. Ele tinha uma grande admiração por Amã, pois Amã era um homem inteligente, era um homem cheio de conhecimento. Ele sai para fora agora para analisar essa questão, dizendo: o que é que eu fiz? Eu prometi para a rainha que tudo que ela quisesse, e agora, que medida eu terei que tomar contra Amã, que intentou contra a rainha, contra seu povo? Ele sai para meditar, para analisar a questão. E nessa hora Amã levanta para pedir clemência para Esther. E no momento que ele vai para pedir clemência, ele tropeça e cai em cima da Esther, cai em cima da rainha. E nesse momento que ele cai em cima da rainha, o rei entra para dentro da sala real, encontra ele em cima da rainha. O rei ficou indignado. O rei ficou totalmente indignado, dizendo: como pode? Além de querer matar a rainha, ele quer violentar a rainha, ele quer abusar da rainha. Ele olha para os príncipes que estavam com ele e pergunta: o que eu faço com este homem? Os príncipes dizem para ele: ó rei, na casa de Amã, no pátio da casa de Amã, existe uma forca de 20 metros que ele preparou para matar ao judeu Mardoqueu. Então o rei disse: então que ele seja enforcado nesta forca que ele preparou para Mardoqueu. E assim foi feito, amados. E assim foi feito. Amã foi enforcado na forca que ele preparou para matar a Mardoqueu. E o rei tira agora todos os bens que pertenceu a Amã e entrega para Mardoqueu. Entrega também a ele um anel real e veste ele de veste real. A Bíblia diz que ele foi vestido com veste de azul, e foi chamado como sendo o maior. Proclamaram ele como sendo alguém grande e cheio de autoridade, de poder. A palavra de Deus, amados irmãos, o livro de Esther não fala em Deus. Ele é um livro que não fala o nome de Deus, mas nós vemos Deus agindo, amados. Deus atuando. Quem foi que fez Amã
escorregar e cair em cima da rainha? Quem foi que fez o rei perder o sono e ler a ata que lá estava escrito que Mardoqueu havia denunciado uma traição? Quem foi, amados? Não foi Deus? Porventura não foi Deus, o Deus poderoso, que atuou dentro desta cortina da história, da vida do povo que pertencia à família de Ester? Amados e diletos irmãos, o livro de Ester, ele tem 10 capítulos, e ele acaba no capítulo 10, versículo 3, e ali a palavra de Deus diz que Mardoqueu, vamos ler os 3 versículos. E o rei Assuero impôs tributo à terra e às ilhas e do mar, quanto todos os atos do seu poder, do seu valor, e a narrativa completa da grandeza de Mordecai ou do Mardoqueu, com quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro Anais dos reis da Midian e da Pérsia? Pois os judeus, Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Amados irmãos, e a palavra de Deus diz ainda, o livro de Ester diz ainda, que as pessoas que não eram judeus se tornaram judeus com temor dos judeus. Isso é com temor de Deus, com temor que eles tinham de Deus, porque viu que Deus atuava atrás da cortina da história da humanidade, escrevendo discretamente uma história de poder, uma história onde alguém que foi sentenciado à morte se tornou poderoso. Amados e diletos irmãos, a palavra de Deus diz: não tema teu inimigo. Ele pode se levantar por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, contando-vos a história de Ester, Mardoqueu, rei Assuero, Amã, que foi morto por sua ganância, pelo seu ódio. Ele morreu porque ele quis matar e exterminar o povo judeu. Nós sabemos, amados irmãos, que o povo judeu até hoje é guardado e protegido por Deus. E nós temos que orar pela nação de Israel, porque este é o que Deus nos aconselha. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.